O Tóquio Evolução de hoje recebe alguém que representa muito bem a ideia de evolução ao longo da vida. Ela chegou aqui quando criança, cresceu dentro do Colégio Evolução, construiu a sua trajetória, descobriu a sua profissão e hoje faz parte do nosso elenco, inspirando uma nova geração de alunos. Camila, seja muito bem-vinda. Uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada, o prazer é todo meu, imagina. Camila, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você nasceu em Lauro Miller, mas a sua história com São Lugero começou ainda muito cedo. Como que foi a mudança para você e para sua família? Eu mudei pra cá bem nova. Eu não lembro tanto até assim, porque eu tinha 7 anos, assim, mas é mudança, né? Então tava numa cidade lá pequena também, daí vim pra outra. Mas foi bem bom, assim, a adaptação foi bem rápida. Eu comecei a estudar aqui já muito cedo, assim, foi desde o momento que eu vim pra cá e já comecei a estudar. Querendo ou não, acho que é o melhor lugar pra gente fazer amizade no final é na escola, né? Então deu tudo certo no final, assim. Maravilha. Você lembra do primeiro dia aqui no Colégio Evolução? Lembro. Eu tava muito nervosa. E eu cheguei aqui, antes eu tava numa outra escola. E quando eu cheguei aqui, eu lembro que tinha aula de matemática. E a professora, ela fazia assim, pra recapitular coisas do ano anterior, né? Eu entrei aqui, que era a segunda série, hoje em dia é o terceiro ano, mas era a segunda série na minha época, né? E ela ia ali assim, 2 vezes 4. E eu não sabia tabuada, porque na minha escola anterior não tinha ainda nessa idade. E daí eu inventava qualquer número, daí ela mandou um recado pra minha mãe assim, mamãe, precisamos estudar um pouco mais de tabuada. E a minha mãe ficou assim, não, tudo bem, você não aprendeu isso antes, assim, mas eu lembro muito que a matemática já fica assim, meu Deus, matemática acho que não é pra mim. Mas eu me apaixonei no inglês já nesse primeiro ano, então esse primeiro ano aqui eu já comecei a gostar muito. Que maravilha. Como que aquela menina enxergava esse novo ambiente, depois de vir de uma escola, como você falou, diferente dessa? Foi bem diferente, assim mesmo, porque eu estava acostumada com uma escola. Para começar, assim, o que me encantou quando eu vim conhecer aqui é o ambiente e o espaço ao ar livre. Hoje em dia, eu como professora vejo como é necessário a gente ter esse contato com a natureza, assim, eu acho que essa é uma escola com, assim, nesse sentido, assim, aqui não é imbatível, assim, sabe? Você chegar e ter um ambiente que tem natureza, tem árvores, eles vão para fazer educação física e eu ia também, né? E era no meio da natureza que, assim, nossa, isso é o contato de verdade, assim, não fica numa sala de aula trancado ali. E para mim, eu acho que isso foi muito fascinante, assim, então, quando eu vim para cá, os estudos eram bem mais puxados do que eu estava acostumada, era uma qualidade muito superior à que eu estava na outra escola, mas foi muito fácil de me encantar com tudo. E os professores eram, assim, maravilhosos, né? Eles sempre, assim, tem alguma dúvida? Vem aqui à tarde, que a gente faz algumas aulas, assim, sempre foi muito tranquilo, assim, essa adaptação foi bem fácil pra mim, na verdade. Foi fácil fazer novas amizades? Foi, eu tenho amizades, assim, que eu fiz aqui, novinha mesmo, assim, que eu converso até hoje, assim, mais de 20 anos a gente ainda mantém amizade, assim. Claro que algumas mais vezes de ensino médio, né, mas daquela época ainda, às vezes a gente ainda se manda mensagem, e aí, como é que tá? Assim, sabe, conversando, nossa, foi muito fácil mesmo, assim. E cada um num lugar do Brasil, mas a gente tá aí. E o que que fez você, nessa época, se sentir acolhida aqui no colégio? Eu acho que, assim, claro que as amizades sempre ajudam, né? A transição, assim, de vir para uma escola diferente e também, assim, crescer, né? Quando a gente é criança, é uma fase muito difícil porque a gente está se descobrindo ainda. Então, as amizades foram importantes, mas mais que isso foram muitos professores e a coordenação. Sempre que eu tinha qualquer dúvida, qualquer coisa, sempre tinha alguém ali assim, você quer uma ajuda? Você quer alguma coisa? Eu acho que esse acolhimento de pessoas assim, mais velhas, quando a gente é criança, é tão importante. Porque é ouvido, a gente quer ser acolhido, e às vezes o pessoal da nossa idade ainda não sabe como fazer isso de uma forma. Mas os professores, nossa, assim, eu me inspiro deles até hoje. Eu, como professora, me inspiro nos professores que eu tive aqui. E quando você olha para trás, quais lembranças vêm primeiro? Eu lembro de tanta coisa aqui. Eu lembro de muito na parte lá de trás, assim, da gente ficar no meio. De novo, a natureza pra mim é o que pega, assim, a gente fazia muitos jogos lá. Eu lembro das exposições que a gente fazia no auditório, apresentações também, a gente fazia teatro, fazia tanta coisa. Eu lembro de tanta coisa aqui, eu acho que é difícil, sim. Dessas lembranças, tem alguma memória específica que não sai da tua mente? Pior que assim, não tem uma memória, é tanta coisa. Eu passei uma vida inteira aqui, assim, eu não consigo te dizer uma coisa porque foi muito. Acho que de todos os anos que eu passei aqui, porque foi desde o segundo ano, né, que seria a segunda série, na verdade, não, até o terceirão. Eu fiquei uma vida toda aqui, assim, eu não consigo te dizer uma coisa porque tem Muitas tanta coisas coisa legal, marcantes. nossa, assim. Você estudou aqui durante praticamente toda a sua infância, como você Foi. acabou de dizer, né?
Quanto dessa Camila de hoje nasceu dentro do Colégio Evolução? Nossa, muito. Aqui foi, além de ser o local que eu estudei, né, também foi o lugar que eu trabalhei, foi meu primeiro emprego aqui. Aham. Então, eu não sabia que eu gostava de dar aula até eu trabalhar aqui. Então, assim, me ofereceram assim, sabe, quer ser a apoiadora de classe, né, e monitora de ônibus. Eu fiquei assim, tá bom, né, já tava na idade de trabalhar, né? Vamos lá, com 14 anos ali. E depois eu saí daqui, assim, me formei, né, pra faculdade, me formei aqui do ensino médio, fui pra faculdade. E daí, assim, não, educação não, mas no final a gente volta, porque é aquilo ali que chama, assim, Aham. sabe? E eu nunca saí da educação depois, foi o que me abriu pra educação, foi estudar e trabalhar aqui. Existe algum integrante do elenco Evolução que tenha marcado profundamente a tua caminhada? Se eu posso falar um, assim, ele infelizmente não tá mais com a gente aqui, que é o professor Ambrósio. Todo mundo fala do Ambrósio, né? Nossa, vai me encher até, assim, vou ficar emocionada, mas é que não dá. O Ambrósio, ele foi mais que professor, assim. Era uma vez, quando a gente era adolescente, não façam isso, por favor. Se alguém jovem estiver me assistindo, jovens alunos do ensino médio, a gente pegou um carro com um amigo que a gente tinha, que já tinha carteira, assim, sabe? Desde São José até Rio Fortuna, porque tinha a festa de Rio Fortuna. A gente foi lá, apareceu na casa dele, assim, e ele vamos lá pra festa, e levou a gente pra festa pra ficar lá tomando um quentão era festa junina, assim, né? Era esse tipo de pessoa que podia aparecer à noite na casa dele, ele assim, vem aqui. Nossa, era maravilhoso. E a filha dele daí estudava aqui, ela é minha amiga até hoje também, é uma das que eu mantenho contato, assim. E eu tive também o prazer de ver ele além de como professor, assim, como pessoa, né? Porque lá final de semana, todo assim, então o Ambrósio, nossa, ele foi maravilhoso mesmo. Eu comecei a fazer história na faculdade, na verdade, antes de fazer inglês, eu fiz história de tanto que eu Por gostava da conta matéria dele. dele. Algum conselho, algum ensinamento que você traz até hoje na tua essência? Eu tenho muitos, assim, mas é um conselho, assim, que eles falavam muito sobre ser gentil. Porque você nunca sabe o que a outra pessoa tá passando. Então, mesmo às vezes, eles chegavam aqui super estressados, assim, pensando nos professores mesmo, assim, né? Eles chegavam super estressados, e eu lembro que uma vez alguém perguntou assim, o professor está sempre de bom humor, era um professor de ciências de biologia que a gente tinha na época, ele assim, é que eu não sei a bagagem que vocês estão carregando, como é que eu posso também trazer minha bagagem pesada aqui? Aqui é um ambiente neutro, então a gente sempre tem que ser gentil com a pessoa do outro lado. Aquilo ali me Legal. pegou muito, assim, E marca, né? marca. Porque a gente realmente vê isso, assim, eles precisam de gentileza. Em que momento você percebeu que gostava de inglês? Também foi aqui, né? Na minha primeira prova de inglês, quando eu tava na minha segunda série aqui, no terceiro ano, eu lembro que eu fui estudar muito, porque eu não sabia nada de inglês, assim. E daí, a minha professora da época, ela falou assim pra mim assim, ai, faz como se você estivesse num teatro, porque eu gostava muito de teatro, assim, faz as falas. E eu ficava em casa falando inglês, assim, e eu falei, pior que eu gosto disso. E eu comecei a me dar muito bem, assim, sabe, de realmente ir atrás e fazer cursinho e desossar, assim, letra de música em inglês e ficava ali até se tornar, assim, o padrão. Eu nem tinha cogitado ser uma profissão. Eu, no terceirão, queria fazer astronomia. Eu sou péssima em física, mas eu queria fazer astronomia. E daí eu lembro que alguém, eu não lembro exatamente quem foi daqui, assim, porque eu já trabalhava aqui, assim, mas não pense ser professor assim, não, vou fazer astronomia. Aí, obviamente, não fiz astronomia, não era a carreira mais. De novo, eu sou péssima em matemática, em física, assim, então realmente não era. E daí trabalhei mais um pouco em educação, e depois eu vi assim, não, vou me especializar em inglês, vou fazer uma faculdade mesmo, porque primeiro eu me formei em relações internacionais, que não pensando exatamente dar aula, era só para fazer alguma coisa que tinha a ver com inglês. Depois assim, não, tem que ser para dar aula, porque é isso que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, e vamos se especializar. Podemos dizer que foi essa professora que despertou o desejo do inglês? Com certeza. Naquela época você imaginava que um dia voltaria ao colégio como professora? Acho que eu não imaginava até, na verdade, me fazerem um convite já, agora sim, né, ano passado, quando me fizeram um convite assim, vem aqui para dar aula ali com a gente, assim, será? E eu vim para cá, foi assim, nossa, foi loucura, assim, de pensar, porque fazia mais de 10 anos que eu não vinha pra cá, e vem assim, eu tava me sentindo uma criança de novo, assim, eu entrava nos lugares e assim, nossa, olha quanta coisa mudou e quanta coisa ainda vem na memória. Então, eu acho que eu não imaginava realmente até voltar, eu não imaginava voltar pra cá.
Porque, querendo ou não, a gente pensa assim, foi um capítulo e foi. Uhum. Mas quando elas fizeram o convite, eu fiquei assim, sabe? Não, eu preciso voltar, porque foi ali que começou. Aham. E se eu chegasse hoje para Camila adolescente e dissesse, Camila, no futuro você vai ser professora de inglês, o que a Camila adolescente me responderia? Eu acho que ela ia achar muito legal. Porque eu fui uma criança e adolescente muito envergonhada, assim, Deus me livre apresentar um trabalho na frente dos colegas. Se essa Camila soubesse que eu conseguiria dar aulas, assim, sabe, e dar muitas aulas para todos os tipos de idade, ela ia ficar assim, nossa, a gente venceu um medo mais profundo, que era o medo de falar em público, que coisa incrível. E falar em inglês ainda, sabe? Então acho que ela ia ficar bem orgulhosa, na verdade. Camila, você saiu daqui como aluna e voltou alguns anos depois como integrante do elenco. Uhum. Como que surgiu esse convite? Você falou mais ou menos agora, mas como que surgiu o convite? Uhum. Ano passado, bem na metade do ano, entraram em contato comigo, a coordenação entrou em contato comigo para eu vir aqui, assim, vamos ter uma conversa. Eu até já imaginava assim, vamos ter uma conversa, né? Tava trabalhando no cursinho de inglês, eu já estava lá há bastante tempo, e eu amava, assim, só que eu já estava lá há 8 anos, e querendo ou não, depois de um certo tempo, eu tenho muito medo da estagnação. Então eu já estava sentindo assim, eu não estou conseguindo dar mais de mim, porque eu estou já acostumada, né? Você já sabe como é que faz e acaba não inovando muito. Então eu comecei a trabalhar aqui meio período, daí eu concordei ali com elas, era só na parte da manhã, e já me despertou muita coisa, assim, sabe? De o que eu posso melhorar como professora mesmo, porque enquanto a gente tá na mesma caixinha, aquilo ali tá bom. Daí quando tu vai para uma caixa maior, assim, opa, tenho que dar uma adaptada. E esse ano daí me fizeram um convite para ficar o período integral, então era de manhã e à tarde, assim. E Público Infantil eu já dava algumas aulas no curso onde eu trabalhava, mas foi bem legal, na verdade. Eu tava com um desafio e agora eu tô assim, não, eu gosto disso também. E qual foi a sensação de voltar a entrar nesses corredores, só que uma outra posição, de aluna para professora? Muito engraçado, porque parece até que eu tava vendo um filme o primeiro dia que eu tava aqui, porque a perspectiva mudou. A última vez que eu vim aqui eu era mais baixinha, via as coisas de um lado diferente, assim, daí eu lembro que a primeira vez que até eu entrei na sala dos professores, assim, sabe, nossa, agora eu sou uma professora, né? Eu não sou mais a aluna pedindo uma informação para um professor aqui. Quando foi aqui na biblioteca, assim, daí, todas essas coisas, assim, você vê aquele ambiente que te acolheu por tanto tempo por um outro ângulo. E é muito legal, na verdade, eu gostei bastante. E qual é a sua visão hoje como professora? Sua visão em relação ao colégio da época que você era aluna? O colégio mudou bastante, assim, a gente tem muitas diferenças, mas no caso, não nada ruim, assim, é só eu vi como, na verdade, evoluiu nesse sentido. Tendo aqui dentro, agora eu tenho uma visão muito diferente, porque quando a gente é aluno, a gente fica assim, mas por que é assim? Por que E a gente como professor assim, agora eu entendo por que é assim. Porque, querendo ou não, quando a gente é adolescente, a gente fica muito assim, sabe? A gente queria coisas diferentes e a gente quer que tudo seja diferente do que é a nossa realidade. E quando a gente fica adulto, a gente vê aquilo ali por um outro âmbito. E às vezes eu entendo agora assim, por isso que o meu professor me forçava a falar na frente de um quadro ali para todos os colegas, que eu odiava. Fica assim, por que eu tenho que apresentar trabalho? Claro que a gente tem que apresentar um trabalho. Então, eu acho que ver essas pequenas coisas assim, é por isso que o meu professor fazia isso. Por isso que o meu professor pedia pra gente fazer tais coisas. Não é porque ele queria que a gente sofresse ali escrevendo, não, é porque é necessário. Então, eu acho que foi um aprendizado a mais, assim. Legal. Hoje você atende alunos do maternal ao terceirão. Isso. São quase 400 alunos. Como é ensinar para crianças tão pequenas e também para adolescentes? É uma chavinha assim que vai e volta. Às vezes de manhã eu tô ali com o terceirão, e daí de repente de tarde assim, maternal, daí vai dar aquela troca assim. Cada faixa etária exige um jeito diferente, né? É uma pegada assim, totalmente diferente, assim. Ensino médio é totalmente assim, vamos focar em gramática, vamos focar em conversas reais. Tem alguns que já querem intercâmbio, então vamos focar nessas coisas. Do ensino fundamental 2 vamos pegar o básico, assim, mas também vamos seguindo para vocês já terem o avançado, ainda mais que eles têm um material muito bom, que é o material do PS English, que é de Cambridge, e eles aqui na escola, eles podem ter uma certificação internacional que é vitalícia, assim, sabe? Então, eles podem estar super velhos ali, eles ainda vão ter assim, não, mas olha só, eu sou esse nível aqui no inglês, é um negócio bem legal, assim. Então,
com eles é realmente assim, não, vamos falar. Às vezes não é tanto assim, focar tanto nas regras da gramática, mas assim, não, vamos falar de verdade, vamos falar certo e vamos falar assim para vocês terem realmente chegarem mais próximos do bilíngue. E daí as crianças, daí é musiquinha, tem que ter uns jogos, a gente tem que fazer uma coisa diferente, não é chegar na sala com uma cara braba e já assim tem... É totalmente diferente. É bem engraçado, na verdade. Eu cheguei aqui sabendo umas 4 músicas, agora eu já sei umas 20. E como que você faz para deixar o inglês mais leve e prazeroso para os alunos? O próprio material, na verdade, ajuda a gente bastante, então eu sou super adepta a ele, assim. Eles mesmo têm seus próprios jogos e brincadeiras, porque, de novo, quando eles são menores, é preciso fazer isso. Porque a gente faz, às vezes, a lição ali toda na apostila, no outro dia eles já vão estar assim, ai, de novo. Você, não, tudo bem, vamos fazer agora uma brincadeira para vocês lembrarem. Só que isso também funciona com o ensino médio, porque eles ainda são meio crianças. Então, quando a gente faz qualquer atividade diferente, assim, ai, que bom, uma atividade diferente, assim. Mas eu acho que é muito importante respeitar o tempo de cada aluno. Porque como nós temos turmas, assim, que temos alunos que são avançados, temos alunos que são intermediários, temos alunos que ainda são iniciantes, assim, no idioma. Então, poder fazer uma aula abrangente, onde todo mundo possa entender o que você está falando. Então, eu não posso deixar os avançados sentirem que a aula não está rendendo, mas também não posso deixar os que estão começando a ficar assim, nossa, eu estou totalmente perdido. Então, vamos de gestos, vamos de muitas imagens e coisas assim, porque tem que abranger todo mundo da sala de aula. É um desafio, mas depois de um tempo a gente pega o ritmo. Você desenvolve projetos como o Spelling Bee, é assim que se fala? Spelling. Spelling Bee? Spelling Bee. Spelling Bee. Apresentações e jogos. Por que essas experiências fazem tanta diferença? Acho que vai, de novo, até dessa coisa de infância, assim, né, de como é importante a gente deixar eles terem a autonomia de criar alguma coisa do zero. Então, o Spelling Bee é o soletrando, basicamente, do Luciano Huck, né, pra gente ali, né, mas eles treinando e eles fazendo e vendo a sua própria capacidade, assim. Então, foi bem interessante. Ainda está tendo agora, a gente está na etapa regional, daí quem sabe a gente passa para estadual, e daí vamos subindo ainda para, quem sabe, até a nacional. E o projeto dos jogos, eles podem criar board games, né, os jogos de tabuleiro ou quadrinhos. Então, é totalmente criação deles para eles terem autonomia de ideias. E eu falei, vocês podem pegar a inspiração de mas tem que ser totalmente de vocês. Então, se você quiser fazer um xadrez, tudo bem, faça o seu xadrez do seu jeito. Tendo uma apresentação totalmente em inglês, para eles já treinarem, assim, posso ler assim? Se você não se sente confortável, traz a sua folhinha, mas faça a apresentação. É muito importante eles terem saírem desse medo de que fazer uma apresentação para o público é uma coisa muito assustadora, porque a gente passa tanto trabalho isso depois na vida adulta, e se é uma coisa que eu posso preparar eles para depois na vida adulta eles poderem ter um pouco mais de facilidade, eu sou super assim, que vamos fazer, vamos apresentar mais, vamos fazer mais coisas, porque isso abre muito mais porta do que eles podem imaginar agora nessa idade. Existe algum momento em que você percebe que realmente conseguiu despertar o interesse do aluno? E quando isso acontece, o que você sente? Com os menores, geralmente é quando eles vêm para mim e falam assim, eu falei pra minha mãe dessa música que a gente aprendeu, eu vi tal palavra em inglês, a gente pesquisou, você fica assim, que legal, eles estão levando o inglês para fora da sala de aula, que é o mais importante para mim. Para os maiores, geralmente é quando eles vêm conversar comigo assim, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer um intercâmbio. Porque isso daí de novo, pensar fora, é pensar algo a mais. Não é assim, eu só quero passar de ano, não, eu quero levar isso pra minha vida. E isso é muito gratificante, assim, é muito bom mesmo, quando eles estão pensando naquilo ali mais do que só uma matéria da escola. Você conhece o Colégio Evolução por dentro há muitos anos. O que mudou ao longo desse tempo? Internamente tá bem diferente, assim, né? As salas estão muito mais tecnológicas, é uma coisa que, obviamente, na minha época era mais complicado, assim. É muito legal que eles já consigam ter isso, né? Na minha época era PowerPoint, a gente mal sabia usar, né? Então, quando eu cheguei na faculdade, passei um trabalho. Então, poder ver que eles já estão fazendo essas coisas. Trabalho já na BNT, assim, coisas que na faculdade eu penei tanto e eu vejo eles fazendo desde jovens, eu acho isso, assim, nossa, que preparação ótima para depois não ter essa preocupação. Assim, também falando da própria escola, assim, o Espaço Luz é uma coisa que foi criada depois de que
eu já não era mais aluna. E eu achei tão legal quando eu cheguei aqui, porque eu lembro que era o lugar que eu e as minhas amigas, a gente ficava tomando nosso solzinho, assim, com o lanche. Eu fiquei assim, ai, que legal. Eu acho que muita coisa mudou. As salas, elas estão mais acolhedoras, na verdade, estão mais acolhedoras. As carteiras, os materiais, assim, eles estão maravilhosos. Eram bons já na minha época, assim, mas que legal saber que a escola não ficou de novo na caixinha, né? Sempre procurando alguma coisa mais, assim, não vamos ficar com aquele lá que a gente já tinha, vamos procurar sempre algo melhor. Na sua opinião, qual é a essência do Colégio Evolução? Eu acho que vai ficar redundante, né? Mas eu acho que é justamente o crescimento, é a própria evolução, é não querer ficar sempre no mesmo e não querer que o aluno fique sempre assim, querer sempre o crescimento de todo mundo, da escola e de quem está aqui dentro, de quem trabalha aqui dentro, sempre querer mais, a ambição, assim. Hoje, fazendo parte do elenco Evolução, como que você define a missão de um professor? A missão de um professor, eu acho que além de ensinar, também é o acolhimento e ser alguém memorável, para não ser só mais um professor, ser aquele que eles sempre vão lembrar assim, aquele professor me ajudou como pessoa. E o que significa educar nos dias atuais? Criar seres humanos melhores, talvez. É que a educação, ela vem da nossa parte, da parte da casa e da parte de todo o entorno de um ser, né? Então, é o que a gente fala aqui, é o que é falado em casa, é o que ele ouve quando ele sai para um restaurante, é o que ele ouve quando vai. Então, o educar não é só meu como professora, não é só dos pais, é de todo mundo que está ao redor. Até próprios outros colegas mais velhos, pessoas, assim, os motoristas, todo mundo a gente está sempre educando, porque eles olham pra gente e eles veem tudo como exemplo, eles pegam tudo aquilo ali. E você sente a responsabilidade de talvez despertar futuros professores, assim como aconteceu com você? Eu espero que sim, eu sempre tento, sempre tento trazer, assim, eu sei que eles não pensam, às vezes, tanto na educação, assim, porque às vezes tem esse preconceito, né? Não é nenhum preconceito, é um preconceito mesmo, assim, vida de professores. Não, gente, vamos lá. Vocês me veem de cara muito fechada. Às vezes sim, mas tudo bem. Mas assim, é uma profissão muito legal. E apesar de tudo, assim, sabe, que tem dias difíceis, tem dias bons, mas toda profissão vai ter isso. E eu acho que é legal, sim. Às vezes eu tento, quando eu vejo que alguém tem um pouquinho mais, assim, de disposição para o inglês, eu sei que se dá bem com outras pessoas, com crianças. Você não pensa um pouquinho sobre educação? Quem sabe agora não, mas futuramente, né? A gente nunca sabe como é que vai ser. Como que é perceber que agora você faz parte da história de centenas de crianças e adolescentes? É muito, muito legal, muito legal. Agora, todo lugar que eu vou, tem alguém que eu ouço chamando assim, teacher! Eu tava em Florianópolis, outro dia tinha um balão assim, teacher! Nossa, você aqui também. É muito legal, assim, e eles lembram, e eles sabem, assim, não é Camila, aqui realmente é a teacher, é o título, assim, né? É um negócio muito legal, eu acho muito bonito. Camila, vamos fazer um bate-bola para o nosso encerramento? Uma lembrança inesquecível do Colégio Evolução. Você já falou que tem muitas, mas tenta trazer uma para mim. A formatura do terceirão com as minhas amigas. Um professor que marcou a sua vida. Ambrósio. Uma palavra que define a sua infância aqui. Tantas, carinho. Uma palavra que define o elenco do Colégio Evolução. Eu não posso usar carinho de novo, mas seria, acho que aconchego. O que o inglês representa para você? Vida. Complete a frase. O Colégio Evolução é excelência. E é verdade. Muito legal. Camila, a tua história mostra que educar vai muito além da sala de aula. É sobre criar vínculos, despertar sonhos e muitas vezes fazer com que o aluno volte anos depois para continuar escrevendo essa mesma história. Agora, também ajudando outras pessoas a evoluírem, né? Quero te agradecer muito pela conversa, mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos que estão vivendo hoje o mesmo caminho que você começou lá em 2005 e também para as famílias que acreditam no poder transformador da educação. Gostaria de falar para todos os alunos que estão aqui ouvindo a gente que aqui vocês, além de terem um local onde vocês vão crescer como seres humanos, vocês também podem se sentir acolhidos com a gente, podem sempre conversar e contar com a gente como professores, a coordenação, a gente sempre está aqui para ajudar vocês.
E pais, mães, não precisam se preocupar, porque a gente aqui, a gente não trata eles apenas como mais um aluno, eles realmente são importantes pra gente de verdade. Muito obrigado e até o próximo Talks.